Salve pessoal, a gente vai para uma aula de crase e hoje, quando a gente fala de crase, é evidente que eu já conto com um conhecimento prévio bastante longo, você sabe melhor do que eu provavelmente, de regência. Regência e crase são assuntos irmãos, uma vez que quando eu pergunto para o verbo se ele pede preposição, qual é a preposição e se essa preposição for o a grande dúvida que pode surgir é, e agora? Tem crase? Enfim, quando nós estudamos um pouquinho de crase, a gente consegue perceber que, entendida uma espécie de regra geral, uma dica que eu já vou colocar logo no slide inicial, o que vem depois é um número de exceções que talvez seja excessivo e talvez cause um número de dúvidas que a gente vai tentar aí sanar ao longo desta aula. Portanto, vamos para esta aventura nova que é crase. Beleza, pessoal? Então vamos aí. Faço aqui a captura da nossa tela. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. É o seguinte, pessoal. Bom, vamos primeiramente definir o que significa crase. Crase nada mais é do que fusão de dois As. Tá? Se eu colocasse simplesmente A é o A preposição mais o A artigo, é meia verdade, porque eu posso fundir o A com aquele, que é um pronome demonstrativo, e eu acabo restringindo pela definição o conceito, maravilha? Uma outra coisa importante a respeito do funcionamento da crase é o seguinte: crase significa fusão de As. Aquele acento invertido que não representa tonicidade, ele se chama grave, com G, grave, acento grave. E este acento ele simplesmente serve para indicar que houve a contração de dois As, ok? Crase é simplesmente o nome da fusão destes elementos aqui. Maravilha? Provavelmente ao longo da aula eu vá falar crase, colocar crase aqui com o sentido de colocar o acento grave. Ok, é importante a gente se comunicar com facilidade. Cá entre nós não fiquemos com gramatiquice, vamos para o que de fato importa, que é a compreensão do conceito. Maravilha? Então eu começo aqui passando já esta dica geral que embora seja professor, ainda uso isso para verificar mentalmente se eu devo colocar a crase ou não em diversos casos. Bem, o que você vai fazer é simplesmente o seguinte: se você vai substituir o termo por um correspondente no masculino, o termo a que estiver ligado, o azinho, por um correspondente no masculino, veja que eu não escrevi sinônimo, mas sim correspondente. Por quê? Porque em alguns casos talvez haja dificuldade em encontrar um sinônimo para o termo que você quer saber, não é? Reparem aqui que eu já coloquei um exemplo bem nítido a respeito disso. Fui à farmácia. E aí, esse azinho aqui, você fica na dúvida. E agora, tem crase ou não? Vamos lá. No lugar de farmácia, que é um substantivo que está no feminino, eu posso colocar um outro que esteja no masculino. Eu tentei pensar aqui em sinônimo de farmácia no feminino, no masculino, né? Eu não consegui encontrar. Porque no lugar de farmácia eu poderia colocar drogaria, no lugar de farmácia eu poderia colocar botica, e todos são no feminino. Então vamos tentar achar um correspondente? No lugar de farmácia, vamos pensar um outro estabelecimento que seja no masculino. Fui ao mercado. Opa, quando você coloca, neste caso eu fui ao mercado, fica evidente que neste caso nós temos aqui a soma de azinho preposição mais o artigo. Maravilha? Então, quando você encontra um correspondente no masculino, agora você pode voltar para o caso inicial, porque a farmácia, na verdade, eu tenho dois As, não é? Houve a elisão, a contração entre os termos, e neste caso, para indicar que eu tenho a preposição mais a artigo, porque farmácia é um substantivo que está no feminino, evidentemente o artigo vai ficar aí também no feminino. Para indicar que eu tenho a preposição mais o artigo, é evidente, você vai lá e coloca o acento grave e a crase. Maravilha? Ok, então tá aí, pessoal. Esta é a nossa regrinha geral. Agora eu quero que vocês treinem logo aqui abaixo e digam para mim qual é o A que você deveria colocar o acento grave. Vamos lá, pessoal. Eu vou usar o mesmo método que eu acabei de explicar aqui. No lugar de aliança e de noiva, vamos buscar sinônimos ou correspondentes que possam, no masculino, substituir os termos para verificarmos. Tá? No lugar de aliança, eu acho que é bem claro, dá para colocar aqui anel. Né? Então, João deu
o anel. E no lugar de noivo eu poderia colocar noivo. Então vamos lá, João deu o anel e aqui fica ao noivo. Repare que eu tenho a mais o, não é? Aqui fica evidente então que deve ter o acento grave. João deu a aliança à noiva. Nós necessitamos aqui do acento para mostrar que a soma destes dois as, tá? E aí houve a contração. Beleza? Então, este slide aqui é o resumo de toda a regra geral de crase. É evidente, não é? Acabei o conteúdo? Sim, eu acabei. O que a gente vai ver de agora em diante? As exceções, né? Comecemos, então, por cidade, país, estado, região. Para que você saiba quando há a crase, neste caso, não troque por um país no masculino. No caso de país, cidade, estado, região, você faz a volta. Sempre que você tiver dúvida em relação à crase, dirigimos-nos à Califórnia, fui a Ouro Preto, você precisa fazer a volta. Então vamos lá. Fui à Holanda. Quem vai à Holanda, volta da Holanda. Voltei da Holanda. Senhores, agora analisem comigo este da aqui, pessoal. O da é a contração de dois elementos, preposição de mais artigo a. Opa, se eu tenho preposição mais artigo, significa volta para cá, que eu tenho preposição mais artigo, coloco acento grave indicativo. Bem? Olha de baixo agora. Fui a Brasília, faça a volta. Voltei de Brasília. Senhores, este desenho aqui não é só preposição. Se esse desenho aqui é só preposição, esse azinho aqui também é só preposição, você não coloca acento grave, ok? Então vamos formar a regrinha de país, cidade, estado, região, etc. Quem vai a craseado, volta da. Quem vai a só preposição, volta de. Maravilha? Então, pessoal, reparem neste caso que esta regra vai ajudar bastante para que nós possamos desvendar os casos aqui. No ano passado nós nos dirigimos a Veneza. Tem crase, nós nos dirigimos a Veneza. Faça a volta, eu voltei de Veneza. Então não, se eu voltei de, se é só de preposição, não tem, não é? Então nós nos dirigimos a Veneza, é azinho só preposição. Pretendo ir à Califórnia. Tem crase? Sim, por quê? Porque eu volto da Califórnia. Então, pretendo ir à Califórnia, coloca o acento grave. Maravilha. Tudo bem? Eu acho que não há grandes problemas em relação a este caso aqui, mas façamos aqui uma pequena observação. Repare aqui. Fui a Ouro Preto. Perdão. Façam a volta agora, pessoal. Voltei de Ouro Preto, não é? Então não tem. Só que neste caso eu vou fazer uma pequena modificação. E se nós colocássemos aqui, ó, fui a Ouro Preto, de Aleijadinho. E agora? De novo eu peço para que vocês façam a volta. Voltei da Ouro Preto de Aleijadinho. Percebe? Fui a Ouro Preto, voltei de Ouro Preto. Fui a Ouro Preto de Aleijadinho, eu voltei da Ouro Preto de Aleijadinho. Gente, repara então que quando houver especificação, por favor, coloca aqui o acento grave, tá? Então, algumas palavras, quando tiverem especificação, você vai ter que adaptar, tá? Eu pretendo ir a Copacabana. Tem crase? Não, porque eu voltei de Copacabana. Agora, vamos lá. Eu pretendo ir a Copacabana de Vinícius. Tem crase? Sim, porque eu voltei da Copacabana de Vinícius e está especificando, então vou a Copacabana de Vinícius, coloca a crase. Tá bom? Então tá aí, pessoal, esta é a nossa primeira regrinha. Vamos aqui para outras. Agora mexamos com horas, dias, etc. Vamos lá, senhores. Qual aqui precisa do acento indicativo de crase? Vou ou viajarei a umas 13 horas, 3 da tarde. E agora, hein? Agora, você novamente vai seguir a regrinha geral. Pega lá a dica geral que eu passei para vocês e aplica aqui. Mas como? Simples. Tem um horário que é no masculino, não é? Qual é esse horário? Meio-dia. Vamos lá, então. Vou ou viajarei ao meio-dia. Não é a mais o, pessoal? Então, vou a uma, vou às 13 horas, vou às 3. Pode colocar a crase. E à tarde? Viajarei à tarde, vou à tarde. E agora, pessoal? Vamos fazer o seguinte? Vamos seguir o mesmo princípio? Troca tarde por entardecer. Vou ao entardecer. Aqui é a mais o, não é? Se aqui é a mais o, pessoal,
Então, por favor, coloca o acento indicativo de crase, porque aqui também é A mais A. Maravilha? Dá uma olhada agora aqui, pessoal. Aula de segunda a sexta, das 7 às 11. E aí, vamos lá, pessoal. No primeiro caso aqui, aula de segunda a sexta. Tem crase? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar aí sexta por um dia da semana no masculino. Nós temos 2 dias no masculino, o sábado e o domingo. Se fosse sábado, aula de segunda a sábado, não é? Então, se é só a preposição, aqui também é só a preposição. Vamos para o de baixo. Aula das 7 às 11. De novo, pessoal, vamos pegar o dia no masculino que eu já coloquei aqui acima para vocês. Coloca aqui meio-dia. Aula das 7 ao meio-dia, então aula das 7 às 11, tem crase, CA mais o A ao meio-dia, aqui é A mais AS, crase, beleza? Gente, tem uma outra maneira de você desvendar isso daqui. Olha só, aula de segunda. Gente, aqui não é Dzinho só preposição? Então aqui é Azinho só preposição. Aula das 7. Aqui não é D mais AS, preposição D mais artigo AS? Aqui, então, nós temos preposição mais artigo, por isso que eu coloquei a crase, ok? Esta é uma outra maneira de você também acertar esse detalhe. E é interessante notar que termos ou não a crase pode causar modificação de sentido, portanto, tomem cuidado, porque às vezes, de modo involuntário, você quer dizer outra coisa e não era aquilo que você pretendia. Dê uma olhada aqui nesta distinção. Passei a noite no hospital e passei a noite craseado no hospital. O que muda aqui, pessoal? Bem, no primeiro caso aqui, eu poderia trocar a noite, que esse azinho é só um artigo, por dia. Passei o dia no hospital. O que você quereria dizer com passei o dia no hospital? Você estaria dizendo que você ficou todo o tempo durante o dia no hospital com algum ente, com alguma pessoa que você conhece. Maravilha? Então aqui, passei a noite no hospital, senhores, significa que você passou a noite inteira. Agora, passei a noite no hospital, dá para trocar aqui por anoitecer, não é? Passei ao anoitecer. Significa que você ficou a noite inteira? Não, é evidente, não é? Significa que você ficou 2 horas durante o tempo de visitação, não é? Então você simplesmente ficou um tempo. Reparem, com uma brincadeira aqui, modificou bastante a estrutura. Portanto, atentem para esse pequeno detalhe, pois, neste caso, às vezes, a gente dá bom dia para cavalo. Tudo bem? Às vezes a gente acaba falando coisas que não gostaríamos de dizer. Maravilha. Continuamos agora, vamos para a próxima regrinha de pronome demonstrativo que causa um pouco de medo nas pessoas, não é? Gente, o aquele poderia ter aqui um acento grave, o aquela, aquelas também e o aquilo também, não é? Do tipo, nossa, isso aqui é esquisito, hein? Pode ser, mas é o mais facinho de todos, pessoal. Vamos lá. Vamos àquele bar? Como eu sei se o aquele, aquela, aquilo tem crase? Você vai trocar o pronome demonstrativo aquele por outro pronome demonstrativo, este ou esse. Troco aquele, neste caso aqui, por este. Vamos a este bar? Senhores, o A não apareceu antes do este? Significa que o A, ele existe antes do aquele, mas o que aconteceu? Aconteceu a contração de crase, então coloca aqui o indicativo. Maravilha? Mais um exemplo, olha aqui. Ele se refere àquilo de novo. E aí surgiu a dúvida, não é? Troco aquilo por isto ou isso. Vamos trocar por isso? Ele se refere a isso. É obrigatório o A, né, pessoal? Por conta do referir-se aqui, quem se refere a algo. Então, se tem o A antes do isso, tem o A antes do aquilo também, indica com a crase. Maravilha? E para fecharmos, dá uma olhada aqui agora, pessoal. Comprei aquela moto. Comprei aquele carro. Beleza. Troco aquele por este. Comprei este carro. Senhores, não é só este aqui. Não apareceu preposição nenhuma. Então, pessoal, não tem preposição nenhuma aqui também. Antes do A, não coloca crase. Perfeito? Tudo tranquilo, pessoal? É isso aí. Vamos então agora para mais uma regrinha. A regrinha do a maneira de, a moda de, quando essas expressões ficam ocultas. Elas não aparecem, mas você deduz. Por exemplo, gol a Pelé. Gente, daqui a pouco eu vou falar que o A, o Azinho, antes de palavra masculina, não leva a crase. Tudo bem? Mas neste caso aqui, gol a Pelé, nós teremos o acento grave, porque gol a Pelé é gol a maneira do Pelé. Tudo bem? Então, gente, gol a moda do Pelé, ou seja, a maneira como ele fazia gols, beleza? Eu só tirei maneira de. Se eu só tirei maneira de, porque não precisa pronunciar, tá? Neste caso, então você coloca a crase. Bem, um outro exemplo poderia ser,
bife à portuguesa. Neste caso, é bife à moda portuguesa, não é? Então, pessoal, neste caso, eu só tirei moda, pode colocar aqui. Gente, tem gente que usa o à la, não é? Restaurante à la carte. Tudo bem, tá? Pode até ser, mas prefiro aqui o à moda de. Só tomem cuidado com o tal do bife a cavalo, tá? Ah, é bife à moda a cavalo, então vai lá e coloca a crase. Não, pessoal, esta palavra ela já causou um sem número de dúvidas, tá? Bife a cavalo não tem crase, não é um tipo de bife, não é uma receita gastronômica. Era algo ligado a transporte mesmo, tudo bem? Não tem nada a ver. Então não coloca a crase em bife a cavalo, tudo bem? Bom, daqui a pouco eu até vou usar o termo ele veio a cavalo, ele veio a pé. Vamos lembrar disso, tá? Bife a cavalo não tem crase. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês a última regrinha, a última regra, pessoal, em que nós devemos colocar a crase. Expressões adverbiais, tudo bem? Gente, guardem. Expressões adverbiais no feminino, lógico, sempre levam crase, tá? À vontade, à vista, às pressas, às vezes, às ocultas, à espera de, à busca de, à distância de. Esse daqui, pessoal, daqui a pouco eu comento um pouco mais de propriedade. À medida que e por aí vai, tudo bem? Reparem que eu coloquei aqui, ó, à vista craseado. Por quê? Porque daqui a pouco eu mostro pelo a prazo. A prazo não tem crase, tá? Uma compra à vista tem crase. E reparem, se vocês não colocassem crase, comprei à vista. Quando você coloca crase, é o modo como você comprou, não é? Comprei à vista. Se você não coloca crase, fica esquisito, não fica? Comprei à vista. Como assim? Você comprou no mercado negro biológico óleos, córnea? Não é? Repara, ficou esquisito. Então, comprei à vista é um modo, ou seja, você pagou de uma vez. Beleza? A expressão a distância de, a espera de, a busca de, essas expressões adverbiais sempre tem crase. E ensino à distância? Não, pessoal, não tem. Eu já vi alguns gramáticos terem um pouco de jogo de cintura e colocam a crase, beleza? Não se deve colocar. Você só coloca a crase no à distância no seguinte detalhe. Vamos imaginar o seguinte, tá? Ele ensinava à distância. Se você não colocou a crase, parece que é um professor de física, né? Que está ensinando o espaço para depois calcular com o tempo, ver a velocidade. Ele ensinava à distância. Aí, neste caso, para evitar a ambiguidade, né? Para falar que o professor estava no EAD, no ensino à distância, aí você coloca ele ensinava à distância craseado para evitar a ambiguidade. Tudo bem? Só neste caso. Agora, ensino à distância, por favor, não tem crase. Tudo bem? Agora, a distância de tem, beleza? Vocês estão vendo a minha aula, sei lá de onde. Tá? Faz de conta que nós estamos distanciados por 90 km. E aí eu posso dizer o seguinte. Estamos à distância de 90 km. Beleza? Aí, beleza. Estamos à distância de 90 km. Aí você coloca a crase, porque a expressão adverbial, a distância de, a busca de, a espera de. E por aí vai, a custa de, entre outras. Perfeito, pessoal. Então, tá aí, vamos agora aos casos em que nós não devemos usar crase, tá? Vou vomitar mais um pouco de regra, pessoal. Vamos lá, tá? Gente, isso aqui é importante principalmente para que você aplique no seu texto. Você nunca usa crase entre palavras repetidas, tudo bem? Veio passo a passo, estávamos frente a frente para viver bem o dia a dia. Respondi uma a uma as questões. Entre palavras repetidas, independente se as palavras são masculinas ou femininas, você nunca coloca crase. Perfeito? É isso aí. Gente, antes de verbo no infinitivo também não tem crase. Lembrando, o verbo não tem gênero masculino e feminino, né, pessoal? Então começamos a correr, estou disposto a estudar, cheguei a desistir de você e por aí vai. Maravilha, pessoal? Na paz, tudo tranquilo? Então, depois de palavras repetidas que não tem crase, depois de verbo, antes de verbo também não tem crase, antes de palavras masculinas, tá? Eu já falei com vocês, né, gente? Veio a cavalo, bife a cavalo, não tem crase. Compra a prazo também não tem crase. Lembra que eu falei de compra à vista? Compra à vista tem crase, porque senão fica esquisito, não é? Agora carro a álcool, TV a cabo. Vamos só pensar no seguinte, tá? Tem gente que do tipo, pede comida por delivery, não é? E aí não gosta deste aportuguesado. Na verdade é desta apropriação, né? Porque delivery já foi uma palavra aportuguesada. Ah, não, eu vou colocar entregar a domicílio. Eu não quero ser colonizado por uma outra língua. Só que tá errado, tá? Entrega a domicílio não existe. É entrega em domicílio. Por quê?
Vamos perguntar pro verbo entregar qual é a regência dele? Quem entrega, entrega algo a alguém. A alguém em algum lugar. É por isso que é entrega em domicílio. Entreguei o boletim a meu pai em casa. Entenderam? Então é entrega em domicílio. Tudo bem, pessoal? Então o a antes de palavras no masculino, tinta a óleo, por exemplo, não leva crase. Tudo bem? A menos que seja aquele caso lá do a moda de, né? Por exemplo, guitarra a Hendrix. Guitarra a moda de Jimi Hendrix, tudo bem? Aí seria o azinho craseado. Por quê? Porque a expressão a moda de está escondida. Beleza? Gente, eu vim a pé hoje para aula. Eu vim a pé, por favor, não tem crase, porque pé é uma palavra masculina, não é? E não precisa repetir preposição. Ah, eu vim de a pé. Vim de a pé? Não, eu vim a pé. O de é dispensável. Você vem de carro, você vem de avião, você vem de ônibus, você vem a pé e não de. É um vício de linguagem meter o de lá também, porque você faz essa correlação com os outros meios de transporte, tá? Eu vim a pé. E lembra da regrinha agora aqui que eu acabei de falar para vocês, pessoal? Não tem a pé porque é o a antes de palavra masculina. Maravilha, tudo tranquilo. Essa aqui é calcanhar de Aquiles da galera. Tá? Eu sempre explico novamente, porque geralmente as pessoas têm uma dificuldade muito grande nesta parte aqui. Se eu dou um exercício numa prova, pessoal, o índice de acerto é para baixo de 30%. Marcelo não se dirige a pessoas estranhas, ela vai à festa. Gente, repara aqui, ó, eu marquei muito claramente o a, não é as, é só o azinho preposição, antes de palavras no plural, tudo bem? Antes de palavras no plural, não leva crase. Tudo bem? Eu poderia colocar aqui, Marcelo se dirige às pessoas estranhas, aí o as craseado? Sim, pode, pessoal. Troca pessoas estranhas por homens estranhos. O Marcelo não se dirige a homens estranhos ou aos homens estranhos. Troca festas aqui por eventos. Ela vai a eventos, eu posso deixar dessa forma neutra, ou ela vai aos eventos. O que muda? Por que eu opto só pela preposição ela vai a eventos? E eu não quero colocar ela vai aos eventos? Simples. Muito simples, pessoal. Eu tenho uma mudança leve de sentido. Ela vai a eventos, ela vai a festas. Eu estou dizendo que ela é arroz de festa. Eu estou dizendo que qualquer celebraçãozinha que tiver, ela tá lá. Tudo bem? Marcelo não se dirige a pessoas estranhas. Eu quero dizer que qualquer pessoa que ele não conheça, ele não conversa. Tudo bem? É isso aí. Eu poderia colocar o as craseado? Poderia, mas especifica e você quer generalizar. Se você quer generalizar, obedeça exatamente a isso que eu acabei de falar. O a antes de palavras no plural tem esse poder de generalização, perfeito? É isso aí. Gente, essa daqui também às vezes costuma ter errinho em redação. Vamos lá, hein, galera. Agora que eu vou falar, não tem mais como errar, hein? Por favor, o a antes de pronome em geral, seja pronome pessoal do caso reto, pronome do caso oblíquo, pronome indefinido, pronome de tratamento, não leva a crase. Ela se refere a mim, a você, a eles, a todos, a ninguém, a muitos, a alguns, a vossa santidade, a vossa excelência. Não tem crase. Olha a exceção que eu coloquei aqui abaixo, pessoal. Ela se refere à senhora, e vai ter crase porque você consegue passar para o masculino e ficaria, ela se refere ao senhor, aqui é a maisona, não é? Beleza? Tudo bem? Eu ia falar mais alguma coisa a respeito disso daqui? Não, era só isso mesmo aqui, tá bom, pessoal? Só guardem e, por favor, a ela, o ela geralmente é feminino, né, daquela que causa aquela dúvida. Não tem, pessoal. A algumas, ela se refere a algumas pessoas, não tem, pessoal. Tá bom? E o azinho só preposição aí. Beleza. Agora eu vou falar algo a respeito desta palavrinha, que é a palavra casa, tá? Isso aqui só funciona com a palavra casa. Tudo que eu falei agora da regrinha lá, da dica geral, troca a palavra para um correspondente no masculino, você vai deixar de lado, porque a palavra casa, ela é especial. Ela foi a casa. Se você troca casa por apartamento, não é? Vai ficar, ele foi ao apartamento. Opa, se é A mais O, aqui é A mais A, não é? Então deveria ter crase. Pois é, com a palavra casa, isso não acontece, pessoal. Então aqui, ó, você não coloca nada, deixa o azinho só preposição. Por quê? Pelo seguinte detalhe. Se você disser, ele está em casa, eu vou ficar em casa, repara que aqui é só em preposição. Você perguntaria, não é do tipo, você está conversando com alguém no telefone, o que você vai fazer? Eu já vou ficar em casa.
Você acha que seria natural a pessoa perguntar, a casa de quem? Não, porque todo mundo sabe. Tá? Eu vou ficar em casa, só pode ser a sua casa. Então aqui, gente, eu não tenho necessidade de especificar com artigo. Então se eu só tenho em preposição, aqui é só a preposição. Tudo bem? E se nós especificarmos, agora vai mudar um pouco, ele foi à casa dela, tá? Gente, faz a mesma coisa que eu fiz aqui acima, ele está na casa dela. Gente, o na não é em mais a, preposição em mais artigo a. Então, gente, aqui também vai ser preposição mais artigo. Beleza, pessoal? Na paz? Então, nós já vimos todas as regras em que nós devemos usar a crase. Acabei de mostrar para vocês que nós não devemos mais usar a crase. E aqui, esta exceção chata da palavra casa. Divirtam-se. Vou dar um minutinho aí para vocês. Beleza? Bom, você não terminou da pausa que eu já vou fazer. O gerente dirigiu-se à sala. Troca a sala por escritório. O gerente dirigiu-se ao escritório. Então esse A tem crase, a sala. E pôs-se a falar. Gente, agora é o A antes de verbo infinitivo, tem? Não, acabei de falar para vocês, o A antes de verbo não tem crase. E pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. Gente, é o A antes de todas. Todas é um pronome indefinido, não é? A todas, a ninguém, a alguns, a ele, a ela, a você. O as de pronome não leva, então ficou acraseado e a só preposição, alternativa C. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos brincar mais um pouquinho? Vamos lá. Gente, agora eu vou falar para vocês dos casos em que tanto faz termos a crase ou não. A crase é facultativa em dois casos, basicamente. Nome próprio no feminino. Aí você escolhe o que você quiser. O prêmio foi dado a Fernanda Montenegro. Pode ser o A craseado ou a só preposição. Troca Fernanda Montenegro por um nome de alguém famoso no masculino aqui. O prêmio foi dado ao João Bosco ou a João Bosco. Percebem, pessoal? Tá aqui, ó. Eu posso falar das duas maneiras. O prêmio foi dado ao João Bosco ou a João Bosco. Por que eu tenho essa oscilação? Porque reparem romances, não é? Aliás, aqui no estado de São Paulo, a gente fala, você foi na casa do Rodrigo? Não é? D mais O, você foi na casa do Rodrigo. Se é no Nordeste, em diversos lugares, você foi na casa de Rodrigo? De Rodrigo, não é? É só de preposição. É por isso, pessoal, o prêmio foi dado a João Bosco ou ao João Bosco, o artigo pode aparecer aqui, bem? A mesma coisa aqui em relação ao que foi colocado acima. Eu posso colocar o artigo antes de um nome próprio ou não. Repare na literatura. Quando você consome literatura de um lugar que não é São Paulo, você vai perceber esta dúvida, não é? Do tipo, o Marcelo está ansioso com a prova. Ou, em alguns lugares, eu não coloco, eu começo direto com o nome. Marcelo está ansioso com a prova. Percebem? Nós temos um pouco de dúvida. Na oralidade, aqui no estado de São Paulo, no interior, a gente usa o O. Ou A, no caso de nome feminino, não é? Antes do nome. O outro caso em que a crase é facultativa, pessoal, é antes de pronome possessivo. Minha, sua, tua, nossa, vossa. Você também escolhe, pessoal. Ele se refere à sua irmã, tanto faz. Você pode ter o A craseado ou A só preposição. Beleza? Gente, troca sua irmã por seu irmão que fica bem claro. Ele se refere ao seu irmão ou ele se refere a seu irmão. Tanto faz. Tudo bem? Você escolhe aí o que você acha que é melhor. Na paz, galera? Tudo tranquilo? Beleza. Gente, eu vou fazer agora uma comparação do verbo haver com um azinho só preposição em relação a tempo. Em relação a tempo, senhores, o haver, guarda isso, você usa para retomar pretérito, tempo passado. O azinho só preposição é quando houver referência ao futuro. Por exemplo, se tivermos aqui, daqui a pouco vou embora. Gente, daqui a pouco vou embora, remete ao futuro, então aqui é azinho só preposição. Não a vejo há anos, reparem que agora eu faço uma referência a tempo que já passou, então não a vejo há anos, verbo haver. Maravilha, pessoal, tudo tranquilo na paz. Vamos dar uma olhada agora nessa questão aqui de distância-tempo exato. Se você observar,
nas rodovias, geralmente aparecem placas com os seguintes dizeres, tá? Obras a 500 metros. Posto Graal a 15 minutos. Shopping Iguatemi a 20 quilômetros. Esse azinho antes de distância ou tempo exatos, pessoal. Como vai ficar aí? Posto Graal a 20 quilômetros ou a 15 minutos. Isso daqui nunca tem crase. Tudo bem? Obras a 500 metros não tem, pessoal. Beleza? E lembrando da questão da distância, estou à distância de 30 quilômetros da cidade mais próxima, a distância D tem crase. Né? Agora o que eu estou fazendo com vocês é ensino à distância, aí não tem crase. Tudo bem? É isso aí. Gente, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui neste exercício da GV. Se você julgar conveniente, dá um pause aí para que você possa responder tranquilamente, tudo bem? Então vai aí que eu já vou na sequência responder o exercício. Ok? Vamos então dar uma olhadinha. Então, pessoal, olha o que ele pede na A. Que interpretação se pode dar a cada uma das frases, levando em conta as expressões a moça e a moça? Gente, vamos lá. No primeiro caso aqui, como é que você interpreta? O rapaz estava chateado, pois chegou a moça e disse que não era mais possível continuar o namoro. Galera, o rapaz chegou a moça e disse que não era mais possível continuar o namoro. O rapaz terminou o namoro com ela. Tudo bem? Agora, na 2... o rapaz estava chateado, pois chegou a moça e disse que não era mais possível continuar o namoro. Foi a moça que terminou na 2. Tudo bem? A moça chegou e disse que não era mais possível terminar o namoro. Olha que ele pergunta na B. Do ponto de vista sintático, qual a função que exerce a expressão a moça no segundo excerto? Gente, ele quer saber em termos sintáticos o que é a moça. Eu já até inverti para que você visse mais claramente. O rapaz estava chateado, pois a moça chegou e disse que não era mais possível continuar o namoro. Este caso vai ser sujeito do verbo chegar. E no caso do acraseado, o rapaz chegou à moça e disse que não era mais possível. Neste caso seria objeto indireto, ok? É isso aí. Bom, dê uma olhada agora, pessoal. Reparem que eu estou fazendo agora a junção de dois elementos, que é regência e crase. Como eu disse, são assuntos bem próximos aí. Reparem que a única diferença é o a relatora com crase e sem crase, tudo bem? Olha o que ele pede aqui abaixo. A respeito das construções, dê a função sintática dos itens destacados. Então, primeira coisa, ele quer a função sintática dos itens que estão destacados. E depois, faça um comentário semântico sobre os sentidos mobilizados, tudo bem? Senhores, deem pause aí, porque a gente já vai na sequência resolver o exercício. Primeira coisa, vamos brincar com a parte sintática para depois mobilizarmos aqui o sentido e significado, que é mais interessante, tudo bem? Morta testemunha aqui depois a relatora, no primeiro caso, a não tem crase, não é, pessoal? Então aqui, isso aqui só pode ser objeto direto, depois a relatora, depois o diretor, depois o presidente. Agora no segundo caso, morta testemunha aqui depois a relatora, depois ao relator, eu tenho a preposição, então isso aqui vai ser um objeto indireto, tá? Óbvio, pessoal. Se aqui eu tenho um objeto direto, o depor aqui ó, vai ser VTD, verbo transitivo direto. Agora aqui, pessoal, se é objeto indireto, só que só pode ser VTI, verbo transitivo indireto. Tudo bem? Qual é a mudança de sentido, pessoal, quando eu saio de um voo para o outro? Entende? É o seguinte, quando eu tenho esta modificação, o sentido da primeira é morta testemunha aqui depois a relatora foi tirada do cargo. Tudo bem? Neste caso, ela foi deposta. Maravilha? No segundo caso, morta testemunha que depois a relatora, que depois ao relator, que depois ao delegado, depor aqui tem sentido de dar um depoimento. Tudo bem? Então vejam, senhores, que as consequências aqui em relação, pessoal, ao quanto que nós podemos ter de modificação quanto ao sentido é bastante significativo. Por quê? Porque uma estrutura pode sofrer uma modificação gigantesca no que você quer dizer. Lembra? Passei a noite no hospital, esse acraseado modifica tudo, tudo bem? Tem um outro caso aqui que eu não comentei com vocês, pessoal, que é o que a gente chama de adjunto adverbial de instrumento. Por exemplo, morreu a bala, não é? E esse A deveria ser craseado, não é, senhores? Morreu a bala. Por quê? Porque se não tiver crase,
E detalhe, morreu a bala ou a craseado é o modo como ele morreu, ou seja, ele foi baleado. E se você não colocar a crase, fica parecendo que uma bala morreu e vai ter o enterro, né? Você pegou uma balinha de revólver, colocou na caixa de fósforo, vai fazer o enterro, chorar. Gente, então aqui morreu a bala, você coloca a crase. No entanto, não é regra, tá, pessoal? Não é regra colocar o a craseado antes de adjunto adverbial de instrumento, beleza? Prova a lápis, tem crase? Não, pessoal, prova a lápis é o a antes de palavra no masculino. Prova a caneta, sim. Aí neste caso, pessoal, porque caneta, neste caso, vai ser uma palavra que está no feminino, e aí você coloca, então, o acento grave, beleza? Embora seja um caso aí não tão específico e menor quanto a ocorrência na língua portuguesa. Maravilha, pessoal? Então nós encerramos por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Grande abraço, bom estudo!